Os serviços respondem hoje por grande parte da economia de países desenvolvidos e em desenvolvimento. O design de serviços surge como uma alternativa para lidar com problemas complexos, projetando serviços mais eficientes e que satisfaçam as necessidades das organizações e também dos usuários. Frente aos novos desafios com que os governos se deparam hoje para entregar serviços melhores a custos mais baixos, o design de serviços também ganha importância na área pública. Para sabermos mais sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com a professora de Administração Pública da UDESC, Patrícia Vendramini, e o administrador público que integra a equipe do Instituto Telos na área de Design de Serviços Públicos, Marcelo Correia Pedroso. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Professora Patrícia, o design está mais associado à questão da beleza e da funcionalidade de produtos. Como ele pode ser usado também na área de serviços? A essência desse conceito permanece, Gutierrez, mas o produto aqui nesse caso é um serviço público. Então ele vai ser desenhado, projetado sob uma nova ótica, que antes era mais distante, a ótica do cidadão fazendo parte de um processo, de uma realidade mais democrática que nós vivemos. Pois é, o serviço geralmente é mais pensado no processo, nas tecnologias, então o design de serviços ele vem para focar mais na área humana desse processo? Exatamente. Ele vai reconfigurar um serviço que já é oferecido ou desenhar novos serviços, mas a partir de outras entradas, de novos agentes que possam desenhar um processo mais complexo, né, que possam ver a situação de ângulos novos que antes não eram percebidos. É governar se colocando no lado do cidadão, se colocando no lugar do cidadão. Eu diria, Gutierrez, que de todos os lados, porque mesmo que o serviço tenha que ser oferecido à sociedade, ele tem que ter viabilidade técnica, né? Ele tem que ter viabilidade financeira. Então, e daí o outro pilar, o Marcelo pode complementar depois, é o pilar a percepção da sociedade de que esse serviço ele é útil, ele responde aos anseios dessa sociedade. Marcelo, hoje a sociedade ela cobra cada vez mais do setor público, do governo, uma qualidade melhor dos serviços públicos, serviços públicos mais eficientes. Como esse conceito do design de serviços públicos ele pode ajudar nesse aspecto? Sim, o design de serviços públicos ele é uma ferramenta muito importante porque ele é focado no cidadão, ele é focado na pessoa. Então ele perpassa um pouco do modelo mental que o design tem para construir um produto, né? Que esse produto ele tem que ser usado pelas pessoas. Então o design de serviços ele é muito interessante nesse sentido, porque ele faz com que o serviço seja arquitetado para as pessoas e nesse sentido essa busca de inovação, ela está muito vinculada a que esse serviço tenha valor para as pessoas, né? Então, essa inovação, ela tem que ser um valor entregue ao cidadão. Então, nesse sentido, a gente não pensa somente em processos do serviço, mas sim como que o cidadão está entendendo esse serviço, qual que é a percepção dele, como que ele se sente, né? Então, quais são as frustrações, quais são os problemas que ele encontra quando ele está utilizando esses serviços públicos? Exatamente, e que muitas vezes ele tem muita dificuldade de estar verbalizando isso, né? Então o design de serviços ele tem um enfoque mais empático nessas verdadeiras necessidades dele, que muitas vezes nem ele próprio sabe. Então o design de serviços ele tem um impacto nessa jornada do usuário de serviço público muito importante, né? E isso responde um pouco dessa sua questão, né? Professora Patrícia, para que o serviço público ele evolua, é preciso também um aperfeiçoamento contínuo dos servidores públicos, da área pública, dos gestores públicos também. A gente sabe que muitas vezes o setor público ele tem uma certa dificuldade de implementar esse aperfeiçoamento. Como é que o design de produtos ele pode ajudar? Aliás, como é que o design de serviços pode ajudar nesse sentido? Olha, Gutierrez, os projetos que se
constroem para a melhoria dos serviços, eles não devem só focar o serviço em si, mas também na qualificação dos servidores. Então você até falou bem antes, os servidores também têm que estar dispostos a aprender outras coisas além do que eles já fazem e ao mesmo tempo reconhecer o seu aprendizado já, a sua experiência, a sua trajetória. Então no design de serviços essa forma de pensar aproveita a bagagem que eles têm, essa experiência para que ela tenha vazão, para que ela se concretize, para que eles ajudem a construir as novas possibilidades. Então tanto os servidores que podem assim, né, numa visão, numa cultura que a gente tem de uma possível resistência, eles vão ter vazão para colocar ali também as suas frustrações, também as suas expectativas. Então é um processo de cocriação junto com o usuário, com o servidor, com o prestador do serviço, com todos esses atores que vão poder unir esforços e não ficar disputando espaço. Existem dois aspectos, né? Muitas vezes os gestores, eles reclamam que o servidor público ele tem uma certa resistência a se aperfeiçoar, a buscar esse melhoramento, mas também tem outro sentido, tem outro aspecto que muitas vezes as ações públicas elas não levam em conta a opinião do servidor. Isso. A gente infelizmente tem um histórico da descontinuidade administrativa. Então imagine um servidor de carreira que está há 20 anos num setor e já viu inúmeros projetos serem começados e não terminados. Como é que ele vai encarar um próximo projeto? Já com total descrédito, né? Então também tem a responsabilidade do gestor público saber que a iniciativa tem que ter começo, meio e fim, e um aperfeiçoamento constante. Então essa disposição para o aprendizado, esse ânimo, tem que ser dado o exemplo já do nível mais estratégico. O gestor público tem que lembrar que ele é um exemplo, né? Ele não pode pensar ali só em termos de mandato, tem que pensar a longo prazo. É importante ouvir também o servidor na implementação de políticas públicas? Ah, com certeza. Na verdade, ele vai ser uma das pessoas quem vai operacionalizá-la, né? Que vai colocar a mão na massa para que ela saia do papel. Então, se quem está articulando isso desde o pensamento, desde de projetar isso, o planejamento das políticas públicas e participa da implementação, você tem uma fluidez muito maior. Até porque muitas vezes os servidores eles também têm ideias boas, né? Eles conhecem o processo, conhecem o serviço público e têm ideias boas para melhorar esse serviço. E eles também são cidadãos, né, Gutierrez? Eles também usufruem dos serviços ou gostariam de usufruir mais dos serviços. Eles têm a visão dos dois lados em muitos casos. Exatamente. É bom, eu peço uma licença para vocês, nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo e a gente volta no segundo bloco então a falar sobre esse tema. Nós voltamos em instantes com o debate sobre design de serviços públicos. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre o design de serviços públicos. Nossos convidados são a professora de Administração Pública da UDESC, Patrícia Vendramini, e o administrador público, Marcelo Correia Pedroso. Marcelo, você é formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, no curso de Administração Pública e hoje atua em São Paulo, no Instituto Telos. Vocês têm um projeto lá que vocês dão uma espécie de assessoria para os órgãos públicos para implementar esse conceito de design dos serviços públicos. Como é que funciona esse projeto? Sim, ótimo. Bom, o projeto Juntos é um projeto que está acontecendo junto com a Prefeitura de Campinas, né? Ele tem como parceiro técnico o Instituto Telos, a consultoria Falcone e o Centro de Liderança Pública CLP. Então, esse é um projeto bem amplo, né, de inovação em gestão e administração pública, né, no que o Instituto Telos tem essa frente de trabalho que é a aplicação do design thinking, design de serviços no projeto. Então nós temos lá um desafio que é na área de saúde, que é diminuir o tempo de espera nas filas de espera, né? Melhorar a qualidade dessa espera e melhorar o acolhimento
paciente dentro de unidades de pronto atendimento. Como é que vocês fazem, como é que vocês atuam nesse projeto? Vocês ouvem o cidadão, ou vocês vão até o local, avaliam, fazem um diagnóstico do serviço público? Sim, ele é um processo bem interativo com o cidadão e com o servidor público, né? A gente tem aí três pilares que é a empatia, então a gente entender, né, o ponto de vista do cidadão, o ponto de vista do servidor. Tem também um outro pilar que é a cocriação, então a gente trazer esses conhecimentos que o cidadão tem, que o servidor tem já de outras experiências dele, então isso torna o projeto muito mais rico. E o outro é a prototipagem, então a gente entende que para um serviço ele ser inovado, ele ser implementado, ele precisa antes ser prototipado. Então aí a gente tem chance de errar mais, né? E para você chegar a um aprimoramento muito mais refinado. Ou seja, não pode ter medo de errar, tem que tentar. Não pode ter medo de errar, exatamente. Então nesse processo, a configuração desses três pilares faz com que o serviço tenha um valor legítimo, tanto ao cidadão quanto ao usuário. Então ele tem uma sustentabilidade muito mais facilitada, né? Então a gente tem uma gestão de mudança, tem mais facilitada, porque todos fizeram parte desse processo. Então esse projeto é um projeto que ele reúne muitos stakeholders, muitos atores envolvidos, né? Então é um projeto pioneiro. Exatamente. Em Santa Catarina vocês têm conhecimento de algum projeto parecido ou ainda não existe? Então, eu ainda não conheci nenhum. Assim, espero que exista. Que em breve seja implantado, né? Demanda nós temos, sabe, Gutierrez? Daqui a pouco chega assim, talvez uma demanda mais, né, específica, e quem sabe a gente até conta com a parceria do Instituto Telos, trazemos o Marcelo novamente. Exatamente. Marcelo, e que resultados vocês já perceberam depois da implementação desse projeto? Então, o projeto ainda está numa fase ainda de observação e de entendimento, né? A gente ainda não tem um resultado ainda, porque ele é um projeto de 18 meses, né? Mas nesse meio tempo, essa abordagem junto ao cidadão e junto ao servidor já tem tido alguns resultados na percepção dessas pessoas do que é a administração pública e do que é a gestão pública. Então, as pessoas elas se sentem ouvidas, então Exatamente. Elas percebem que há um interesse em solucionar os problemas. Exatamente, que ele é um projeto que o principal ativo dele são as pessoas, né? Então, e a gente acha que as pessoas, quando ouvidas, elas podem ser muito criativas, né? Então, isso está sendo muito benéfico. Acho que esse é um dos resultados, né? Professora Patrícia, para um profissional de administração pública hoje trabalhar com o design de serviços, quais são as habilidades que ele precisa ter? Pois é, Gutierrez, a gente tem trabalhado com o conceito de competências que envolve um conjunto de saberes. Esse conjunto de saberes vai em torno dos saberes que eu tenho do meio, né, das pessoas, dos processos, das estruturas, e saberes pessoais, que daí são as experiências acumuladas, o meu rol de saberes técnicos, saberes conceituais. Então, para trabalhar com diferentes áreas, os administradores públicos demonstram que o saber teórico, ter uma bagagem conceitual forte, facilita muito. É importante. Por quê? Porque daí eles conhecem os trâmites da administração pública, as dificuldades, as possibilidades, as principais barreiras que, historicamente, a administração pública brasileira já enfrentou. Então, nas pesquisas que nós desenvolvemos há pouco tempo, o saber teórico era extremamente relevante e, em seguida, eles destacaram as habilidades de negociação e comunicação, independente da área de atuação, porque quando eles se deparam com algumas situações complexas, a possibilidade de você se articular com as pessoas numa situação de conflito é extremamente importante para conseguir modificar a situação e superar e atingir melhores resultados. E uma outra competência destacada é a ética e a vontade política.
Então, no nosso contexto, né, da administração pública, em que a gente tenta mudar a cultura estabelecida de corrupção, de desrespeito, enfim, né, de nepotismo e tantas outras mazelas, a vontade política de fazer as coisas, não se entregar nas primeiras dificuldades e manter os princípios éticos são chaves para desenvolver qualquer projeto. A gente sabe que muita coisa precisa ser mudada e realmente essa vontade política ela é bastante importante. Ai, Gutierrez, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que mudar somos nós mesmos. Exatamente. Não esperar pelos outros. Não esperar que o outro mude para eu mudar, é a gente dar o exemplo. Professora, e com relação à academia, à universidade, ela já está trabalhando esse conceito de design de serviços ou ele ainda é muito recente? Ele é muito novo, né? Nós trouxemos a nossa ajuda externa aqui, o Marcelo, para a gente poder manter os alunos em contato com as novidades que as teorias, né, e as experiências trazem. Então a gente ainda está conhecendo melhor o conceito, que é de 92, para poder, de repente, começar a fazer parte aí de uma disciplina. Com certeza, né? É um conceito importante aí que tem boas perspectivas para o futuro. Porque ele nos ajuda a operacionalizar a essência do nosso curso, que é a coprodução, que fala justamente de promover serviços públicos nessa participação de vários atores. Então ele ajuda a colocar isso em prática. A resolução de problemas em conjunto com os atores que participam desse problema. Exato, né? Exatamente. Exatamente. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço bastante a participação de vocês aqui no nosso programa. A gente fica à disposição, Gutierrez, é sempre um prazer. E aí eu quero aproveitar e agradecer a presença do Marcelo, que veio numa maratona aí de atividades. Veio de São Paulo, né, para participar aqui com a gente. E compartilhar a experiência super bacana que ele trouxe consigo. Com certeza, muito obrigado. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais debates sempre sobre a administração pública. Até lá e continue na nossa programação.